principalmente aí a variante alta, que eles procuram tirar uma reta. Uma descida acentuada. Ayrton vem à frente, depois você vê Rosberg, De Angelis, Alboreto, Thierry Boutsen, Prost, Nigel Mansell, Nick Lauda, Nelson Piquet, Gerhard Berger, Patrick também, Ed Schiever, Derek Warwick, André de Césares, Johansson, Lafitte, carro número 26, depois Patrese. Eles fizeram a Rivazza e vão chegando para o S, que dá acesso à reta dos boxes, que eles chamam de variante baixa. Aí neste ponto uma pequena reta depois da saída da Rivazza. Aí está, a variante baixa. Aí Ayrton vai pegar a esquerda, depois a direita, para ganhar mais uma vez a reta dos boxes. Ayrton, Rosberg, De Angelis, Alboreto, Thierry Boutsen, Alain Prost, Nigel Mansell, Nick Lauda, Nelson Piquet, Gerhard Berger. Eles vêm chegando para a posição definitiva no grid. Vai ser dada a largada do Grande Prêmio de San Marino em 1985. A terceira prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ayrton Senna está na pole position. Vai pintar a luz vermelha. Derek Ongaro, o starter oficial da FISA. Assim que os carros estiverem todos parados nas 13 filas. Vai pintar a luz vermelha. Ayrton Senna vai tentar largar bem para garantir a primeira posição na primeira curva. Uma certa demora. Todos os carros estão parados. Aí a luz vermelha. Vai pintar a luz verde. Vai ser dada a largada. Luz verde. Ayrton tenta largar. Rosberg larga mal. Ayrton em primeiro. De Angelis em segundo. Alboreto em terceiro. Prost é o quarto colocado. Rosberg o quinto. Mansell o sexto. Lauda é o sétimo. Schiever o oitavo. Não largou bem Nelson Piquet. Ayrton Senna aí na ponta com De Angelis em segundo. Alboreto, Prost, Rosberg, Mansell, Lauda, Schiever, Boutsen, De Césares, Nelson Piquet vem lá por fora. Largou bem mais uma vez Ayrton Senna. Quem largou muito bem foi Hélio De Angelis. Rosberg se atrapalhou e atrapalhou o Alboreto. Aí vamos para a primeira das 60 voltas. E o De Angelis vai forte para cima do Ayrton. Aí água mineral. Ayrton em primeiro. De Angelis. Alboreto é o terceiro. Vamos chegando à metade do circuito na primeira volta. Consegue abrir um pouquinho Ayrton Senna de Hélio De Angelis e os dois abrindo bastante de Alboreto, que vem segurando o ritmo do Prost, que está na quarta posição. Rosberg em quinto, Mansell em sexto. O sétimo colocado é Lauda, o oitavo é Schiever, o nono é Boutsen, o décimo é Nelson Piquet. Piquet tentando forçar em cima de Thierry Boutsen. Aí segurando a ponta Ayrton Senna na primeira volta. Vem ele para completar a primeira volta. Saindo do S que dá acesso à reta do box. Vai cruzar Ayrton Senna. Passa em primeiro Ayrton. De Angelis, Alboreto, Prost. Rosberg é o quinto. Lauda já aperta em cima dele. Consegue abrir Ayrton. Piquet vai brigando pela nona posição lá ao fundo. Forçou e ultrapassou Thierry. Temos Ayrton em primeiro, Nelson Piquet na nona posição. Aí Alboreto e o Prost. O Alboreto realmente vai segurando um pouco o Prost, com isso permitindo que as Lotus consigam fugir à frente. Vamos na segunda volta. Lauda forçando muito em cima de Mansell. Aí Alboreto e Prost. Passaram reto na variante alta. Vão para
para o mergulho da Rivazza. Tomada aí à esquerda. Uma curva longa. E agora vão outra vez para o S da entrada da reta dos boxes. De Angelis aberta em cima de Ayrton Senna. Alboreto consegue um certo sossego em relação à próxima. De Angelis passa muito perto de Ayrton, você vai vendo o Alboreto. E enquanto ele estiver aí, brigando por uma boa posição, a TV italiana vai dar um show de Michele Alboreto. Ayrton De Angelis, Alboreto Prost, depois Rosberg, depois um espaço grande. Tanques cheios, carros pesados, temperatura fria, consequentemente, os pneus demorando um pouquinho para atingir a temperatura ideal. Pneus e freios. É a terceira volta na liderança de Ayrton Senna do Brasil. Reginaldo Leme, a sua primeira participação, a sua análise, a sua perspectiva para o Grande Prêmio de San Marino em 1985, que teve Ayrton na pole e tem Ayrton em primeiro. Bom dia, amigo da Globo. Nós temos aí o Ayrton Senna em primeiro, não correndo com tanta tranquilidade como foi no Estoril, quando ele conseguiu aquela extraordinária vitória de 2 semanas atrás, mas pelo menos demonstra que a Lotus é a melhor equipe, como foi nos treinos, é a melhor equipe nesse início de corrida. Está aí a pressão bastante forte de Hélio De Angelis, que é um piloto italiano que corre em casa, pressionando o Ayrton Senna, é uma coisa bastante normal, ainda mais porque o Hélio De Angelis é o único que tem o motor novo da Renault, o único da equipe Lotus que tem esse motor novo, que é um pouco mais forte. O Keck Rosberg foi decepcionante na largada, pela primeira vez na vida dele, talvez. Ele tenha largado tão mal, caiu, e a gente vê um pouco mais atrás também uma grande briga entre Alboreto e Alain Prost, que já começa a pressionar. O Piquet é o 8º colocado, depois de ter largado mal, caiu para 10º e já está em 8º. O Piquet também tem muita chance de fazer uma boa corrida. A sua primeira boa corrida na temporada de 85. Agora que a Pirelli já consegue fazer uns pneus realmente competitivos e que o carro Brabham conta com um motor que nessa pista, onde tem muita subida, onde exige muita força do motor, realmente o BMW tem suas vantagens, assim como a Porsche. Atento também para o rendimento dos carros Porsche, que podem ficar aí nesse ritmo um pouco mais tranquilo de Prost nesse início, principalmente de Lauda, que é normalmente mais tranquilo, mas que para o final da corrida pode lutar por uma vitória. Você vai acompanhando Alboreto e Prost. Nelson Piquet já está liderando o segundo pelotão. Ele ultrapassou Nick Lauda e assumiu a 7ª posição. Temos Ayrton em primeiro, pressionado por De Angelis, e Nelson Piquet na 7ª posição. Portanto, Senna, De Angelis, Alboreto, Prost, Rosberg, Mansell e Nelson Piquet. São os 7 primeiros colocados. Lauda é o 8º, Butsen é o 9º e Ed Sheever é o 10º. É realmente forte a pressão de Hélio De Angelis em cima do Ayrton. Vejam como ele chega junto aí. Na outra volta o Ayrton conseguiu passar mais rápido nesta série de curvas antes da entrada da reta dos boxes. Saiu um pouco mais aberto. Aí o Derek Warwick vai dar o seu primeiro passeio na grama. Warwick estava em 16º lugar. Os problemas da Renault que não vem bem. Também estava em 15º e o Warwick em 16º quando rodou e foi à grama. Por enquanto a volta mais rápida de Michele Alboreto. A volta número 4, 1:33.990, acima dos 193 quilômetros de média horária. Stefan Beloff vai para o box, primeiro carro no box. E De Angelis vai com tudo para cima do Ayrton. Vai ficando difícil para Ayrton Senna sustentar esta primeira posição. Depois de 4 voltas, estamos na volta de número 5. Piquet volta a perder a posição para Nick Lauda. Lauda é o 7º, Piquet volta para o 8º. Essa pressão do De Angelis realmente já foi explicada pelo Reginaldo, porque nos treinos eles têm motores iguais. Motores com muita força para marcar a melhor volta. Depois esses motores são trocados para um motor de corrida. E por enquanto,
A Lotus só tem um motor novo que a Renault cedeu. E esse está no carro do De Angelis. Problemas com o Patrese. Patrese teve problemas durante todos os treinos. Largou mal na 20ª posição e já vai abandonar a prova. Ayrton consegue fugir um pouco. Aí o carro de Berger, Errol de Berger, estava em 13º lugar e está parado no box. Mansell deve ter cometido algum erro, porque foi ultrapassado por Lauda e por Piquet. Portanto, o Lauda é o 6º e o Piquet volta a ser 7º. O austríaco Gerhard Berger perde a chance de conseguir realmente uma grande colocação, porque a Arrows, que é a equipe que já desde o final do ano passado vinha progredindo bastante, este ano se mostra muito bem. Se classificou muito bem na largada, o Thierry Boutsen ficou na 3ª fila e o Berger na 5ª fila ao lado do Nelson Piquet. Aí também o Mauro Baldi nos boxes. 5 voltas apenas e vários carros no box. François Hinault rodou de novo o que ele mais fez durante os treinos. Ficou parado, atravessado ali no meio da pista. O carro número 8, o companheiro de Nelson Piquet, o francês François Hinault. Tá com muito carro para ele. Ayrton segue firme na ponta. Agora consegue respirar um pouquinho. Abriu um pouco de Hélio De Angelis. O Prost continua pressionando muito o Alboreto. Vem ali coladinho no Alboreto. E dá toda a pinta que vai tentar. Veio com um traçado diferente. Usou menos pista do que o Alboreto. Ayrton, De Angelis, Alboreto e Prost, os 4 primeiros que vêm na mesma balada. E o Lauda vai iniciando uma reação muito forte. Ele passou Piquet, passou Mansell e agora passou Rosberg. Assume a 5ª posição Nick Lauda. Portanto, Ayrton em primeiro, De Angelis em segundo. O terceiro é este aí, Alboreto. O quarto logo ali atrás, o próximo. Um pouco mais atrás, Nick Lauda na 5ª posição. Esse é aquele jogo normal do Nick Lauda no início de corrida. Agora você se lembra que a gente falou agora há pouco da força do motor Porsche e do motor BMW aqui nessa pista. Realmente é uma pista que exige muita força do motor. Você viu aí o Hinault num ponto perigoso da pista, atrapalhando esses 4 primeiros colocados. O Prost cada vez mais em cima do Alboreto e o Lauda vindo ali atrás, passando por todo mundo. Já ele está ali no grupo junto com esses 4. Serão 5 carros no primeiro grupo. O Hinault deve estar entrando no box neste momento. O Lauda daqui a pouco deve estar chegando. O Piquet vem colado no Lauda e o Prost botou por dentro. Alboreto fechou em cima dele. Arriscou o Prost. O Alboreto disse: agora não. Olha aí, o Prost vai tentar de novo. O Alboreto jogou o Prost na grama. A briga é boa. Nelson Piquet passa a ser o 6º porque ele também ultrapassou Keck Rosberg. Ayrton em primeiro, Piquet em 6º. Vamos entrando na 8ª volta. O Prost vai tentar de todas as formas. Ele deve estar sentindo que tem carro para chegar nas Lotus. Só que não é fácil ultrapassar o Alboreto. Eles vão se aproximando de novo da reta. Vamos ver. Tentativa do Prost na força do motor. No final da reta, na curva tosa. Aí eles vão ganhar a reta. E o Prost vem coladinho. Alboreto é o mais forte da curva.
para chegar no box. Tinha o pneu furado, tentou chegar e não chegou. Corrida acabou para ele. Prost não conseguiu uma melhor aproximação nessa volta. Passou do ponto de freada da Tosa, onde ele tentou a ultrapassagem na última volta. Alboreto abre um pouquinho, vai tentando se aproximar do De Angelis. Ayrton Senna segue firme na ponta. 2 Lotus em primeiro, depois uma Ferrari, depois uma McLaren, depois outra McLaren, depois uma Brabham. São as 6 primeiras posições com Ayrton, De Angelis, Alboreto, Prost, Lauda e Piquet. Outra vez chegando na Rivazza. Eles estão na volta de número 9, de um total de 60, neste grande prêmio de San Marino de Fórmula 1. Juntinhos, os 4 primeiros. E dos 26 carros que largaram, apenas 20 estão na pista. Depois de 9 voltas. 6 abandonos já nas primeiras 9 voltas. A TV que se vê. Chico Anísio pinta nesta quarta na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Colina. Peço Brasileira e Tênis Daytona. Aí vamos acompanhando as imagens ao vivo. Estamos no circuito de Imola, na Itália, no Grande Prêmio de San Marino. Terceira prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 85. Aí você vê depois de 9 voltas, tem a colocação. Primeiro 12 é Ayrton, segundo 11 De Angelis, terceiro 27 Alboreto, quarto 2 é Prost, quinto 1 é Lauda, sexto 7 é Piquet, sétimo meia dúzia é Rosberg e oitavo número 5 Nigel Mansell. Nessa altura o De Angelis ficou mais para o Alboreto do que para o Ayrton. Ayrton fugiu um pouquinho à frente, o Alboreto pressiona em cima do De Angelis. E o Prost vem na balada. É bonita a briga nas 4 primeiras posições. Prost vem que vem. Agora ele tenta entrar na reta coladinho. Está se dando bem nessa retomada de aceleração no início da reta o Michele Alboreto. Essa aproximação de Alboreto e Prost em cima do De Angelis pode permitir uma fuga maior do Ayrton. Alboreto botou por dentro e já assumiu a segunda posição. Eu dizia, não acontece mais. É que se o De Angelis se preocupa com o Alboreto e com o Prost, o Ayrton poderia fugir um pouco. Mas o Alboreto foi imediatamente para cima e passou. Veja aí o replay da linda ultrapassagem de Michele Alboreto em cima de Hélio De Angelis. Aí você já vê ao vivo de novo, Alboreto já abrindo em relação a De Angelis. Isso pode ser perigoso para Ayrton. Uma briga muito boa dos quatro primeiros. E interessante que estão aí os 4 que nesse início de campeonato aparecem como os 4 grandes favoritos à luta pelo título mundial. O Ayrton Senna, que é a nova sensação da Fórmula 1, o Alboreto, que é o líder atual e apontado não só pelos italianos, mas por toda a imprensa como um dos grandes favoritos, o Hélio De Angelis, que já no ano passado fez uma campanha excepcional, foi terceiro no campeonato e só perdendo para as 2 McLaren, que eram quase que ao concurso, e também o Alain Prost, que há 3 anos está lutando para conseguir esse título. Durante 3 anos foi vice-campeão e já está na hora de ganhar um. E a nível de pontuação, são os 4 primeiros do campeonato. O Alboreto tem 12 pontos, Ayrton e Prost tem 9 e o Hélio De Angelis tem 7. E olha o Alboreto como chegou para cima do Ayrton. Nelson Piquet está no box, enquanto o Prost também passa o De Angelis. E
Alboreto vai que vai para cima do Ayrton. Aí você vê o carro do André de Césares. Você está vendo a repetição. Na ultrapassagem do Prost, na freada em cima do De Angelis. Alterações, portanto, Ayrton em primeiro, Alboreto em segundo. Prost em terceiro, De Angelis em quarto e Nelson Piquet nos boxes. O Piquet já saiu, não trocou pneu nem nada, mas já saiu rapidinho. Vai ficar difícil aí a situação do Ayrton. E deve ser uma briga bonita, que são dois pilotos de muita técnica. Dois pilotos velocíssimos e de muito arrojo. Ayrton Senna e Michele Alboreto. Ayrton já procurando o Alboreto no retrovisor. E o De Angelis realmente ficando para trás. Mais uma volta está sendo completada. A volta de número 12. Eles entram pela volta de número 13. Ayrton, Alboreto, Prost, De Angelis. O Piquet voltou em 12º, depois da parada no box. Ele perdeu posições para Rosberg, Mansell, Shiver, Johansson, Boutsen e também. Voltou entre Patrick também e Jacques Lafitte. Alboreto vem com tudo. O Ayrton Senna é um piloto que, pelo seu estilo e principalmente a sua raça, ele já conquistou o torcedor italiano. Mas aí, entre ele e o italiano Alboreto, sem dúvida nenhuma, a torcida toda é pelo Alboreto. O Hélio de Angelis não conseguiu segurar o Alboreto e nem o Prost, provavelmente por algum problema de freio. Você viu que ele perdeu as duas posições numa tomada de curva, mais ou menos simples, teoricamente simples. Ele não conseguiu segurar e agora até já se distancia mais dos 3 primeiros colocados. E é uma característica desse circuito de Imola, porque é um circuito de alta velocidade, mas de fortíssimas freadas. Isso provoca, inclusive, segundo o próprio Ayrton Senna estava explicando, um problema de consumo excessivo de combustível. Magnum, 4º ano da série, pinta nesta terça nobre na tela da Globo. Amigos da Rede Globo, e nós estamos de volta ao vivo. Circuito de Imola. Vamos na 14ª volta. A volta mais rápida, volta de número 13, de Alain Prost. E já é o novo recorde do circuito, 1:32:3. O recorde anterior de Nelson Piquet, 1:33:27. Este é o recorde oficial. Recorde extraoficial de tomada de tempo pertence a Ayrton Senna. Aí você vê o De Césares. Saiu forte e bateu aí nos pneus, na proteção dos pneus. E abandona a prova. Você vai vendo ainda a imagem do carro de Andrea De Césares. E ao fundo, o piloto italiano, da Ligier de número 25. Ayrton, Alboreto, Prost. Você viu lá ao fundo De Angelis e o Lauda já se aproximando dele. Já para brigar pela 4ª posição, Nick Lauda. Já tem realmente problemas o Hélio De Angelis. Mauro Baldi, mais um que fica fora, numa posição perigosíssima, na saída da curva. Quem passa a ocupar a 7ª posição é Stefan Johansson, com a Ferrari de número 28, segundo piloto da Ferrari. Ayrton ainda segurando a ponta do Grande Prêmio de San Marino. Vai para a 15ª volta de liderança, Ayrton Senna. Traz Michele Alboreto, próximo a ele, Prost logo ali, esperando para ver o que acontece. Ayrton, Alboreto e Prost.
Prost. É a primeira vez que o Ayrton corre em Imola. Porque no último ano, quando ele estava ainda na Toleman, foi quando surgiu a briga da Toleman com pneus. Com Pirelli trocando para Michelin. E o Ayrton teve problemas, não participou da primeira tomada. Na segunda teve problemas no carro, choveu e ele acabou não se classificando. Portanto, é a primeira vez que o Ayrton Senna faz uma corrida de Fórmula 1 no circuito de Imola. E vem aí na ponta, com Michele Alboreto pressionando na segunda posição. É a primeira corrida também do novo piloto da Ferrari, o Stefan Johansson. E se bem que ele andou aqui no Campeonato Europeu de protótipos até 2 litros, ele andou 2 anos atrás. Aí o replay da batida do André do César, que conseguiu virar, bateu de costas, carregando aquela barreira toda de pneus. Ele chocou ali de lado com o guarda-reio e depois veio de costas em cima dos pneus. Você viu lá um carro parando, é o Minardi do Martini, do Pierluigi Martini. Aí Ayrton em primeiro, Alboreto segundo, depois Prost, depois De Angelis, depois Lauda, depois Rosberg, depois Stefan Johansson, depois Nigel Mansell. São os 8 primeiros colocados. Esta numeração que você vê aqui embaixo, depois de 15 voltas, nós estamos na volta de número 16. Eles vão completar a volta de número 16. Vai pegar tráfego outra vez. Ayrton Senna. O tráfego é de Martin Brundle. Na Fórmula 3 eles brigaram ponta a ponta, curva a curva. Agora o Ayrton passa e não toma conhecimento do Brundle. Lá atrás o carro com o motor ainda convencional e o Prost força de novo em cima do Alboreto, de um lado e de outro. Mas não dá. Voltas completadas num total de 60. Aí brigando nas 3 primeiras posições, os 3 primeiros colocados na classificação do Campeonato Mundial. Ayrton está em primeiro na prova, é o segundo na classificação, tem 9 pontos. Alboreto está em segundo na prova, é o primeiro na classificação, tem 12 pontos. Prost está em terceiro na prova e é o segundo também com 9. E aí o Piercarlo Guintani parado no box. Depois de 16 voltas, você confere a classificação. O De Angelis já fica a 7 segundos do líder. Mas no mesmo segundo do De Angelis está o Lauda. Aí a tomada aérea mostrando a diferença. Você pode conferir no visual. Da classificação dos pilotos, classificação dos construtores por equipes, traz a Lotus na ponta com 16 pontos, depois a Ferrari tem 15, 12 do Alboreto e 3 do Arnoux, marcados no Grande Prêmio do Brasil. A McLaren tem 9, os 9 do Prost no Grande Prêmio do Brasil. A Renault tem 6 pontos, a Williams tem 2 e depois Ligier e Tyrrell, cada uma delas com 1 ponto. Trabalhando muito aí Ayrton Senna. Você viu como a Ferrari e a McLaren passaram pelo De Angelis e vieram buscar uma aproximação imediata com Ayrton Senna. Aproximação eles conseguiram, mas o Ayrton vai ali brigando, sustentando a vantagem. Vai para completar mais uma volta. Já completou 17 voltas, está na 18ª volta o líder Ayrton Senna. Alboreto em segundo, Prost em terceiro. Aí ele faz a sequência de curvas, a variante baixa que dá acesso à reta dos boxes e acelera fundo o motor turbo Renault de sua Lotus. Traz com ele o motor Ferrari de Alboreto e o
motor Porsche da McLaren de Alain Prost. Os 3 primeiros completando a 18ª volta. Sexta Super Armação Ilimitada. Pinta neste dia 17 de maio na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Top Plus. Esso Brasileira. Tênis Daytona. Tenta encostar de novo, Reginaldo. O Alboreto agora realmente partiu para a briga. Ele achou que aí em torno de 20 dias, da 20ª até a 25ª volta, é um bom momento para ele tentar essa ultrapassagem, tanto é que ele abriu do Alain Prost. Agora, o Alain Prost aqui é realmente um piloto muito estranho. Inclusive apontado por Jack Stewart e por todo mundo que entende bastante de corrida, como o segundo melhor piloto do mundo. Segundo o Jack Stewart, o primeiro é o Piquet. Mas ninguém tem dúvidas de que Prost é um dos melhores pilotos do mundo, um dos mais velozes. A prova é de que em treino, competindo, por exemplo, com Niki Lauda, com equipamento idêntico, ele é sempre mais veloz que Lauda, mas falta alguma coisa ao Alain Prost. E isso realmente é que o deixa sempre perdendo na hora decisiva, na luta de um título mundial. Aqui, por exemplo, nessa corrida, embora a regularidade nunca tenha sido um ponto forte do Prost, ele nunca foi tão irregular. Você vê que às vezes ele está bem próximo do Alboreto e às vezes está lá para trás, perde posição, a posição perde distância em relação ao Alboreto. Realmente está muito irregular, muito estranho o Prost nessa corrida. E aí o Ayrton voltou a abrir. Sai do trânsito ali de Felipe Alliot. O Alboreto já tem uma dificuldade um pouco maior. Prost chegou no tráfego no lugar bom. Foi só tirar de lado. O Stefan Johansson consegue mais um lugar. Ultrapassou Keck Rosberg e assume a 6ª posição. Stefan Johansson. Portanto, nós temos Senna, Alboreto, Prost. Lauda já em 4º, De Angelis em 5º e Johansson em 6º. Tudo que realmente se espera dessa temporada. 6 primeiras posições. 2 Lotus, 2 Ferraris, 2 McLaren. Olha aí, Galvão, e o Piquet ultrapassou o Lafitte, foi para 12º, está a 4 décimos de Tambert, está a 9 décimos de Cheever. E o que é importante, também já ultrapassou também agora nessa volta. Tirou esses 4 décimos, ultrapassou, está a 5 de Cheever, está a 9 de Butsen. É importante, ele está na 12ª posição, mas a diferença que o separa para Keck Rosberg, que é o 6º, é de apenas 21 segundos. Você viu a imagem do Johansson na 6ª posição. Olha ele aí. Stefan Johansson, novo piloto da Ferrari. Está em 6º lugar. O Rosberg já vem ali atrás. E aí o Alboreto mais próximo do que nunca de Ayrton Senna. Está 40 voltas do final. Chegamos à 20ª volta. Um total de 60. A Alboreto vai para cima. Ayrton vai segurando. Classificação depois de 20 voltas. Nós estamos vivendo as emoções da Fórmula 1 na 3ª etapa do Mundial. Este domingo tem muitas emoções no esporte na Rede Globo. Logo a seguir, a Fórmula 1, nós vamos com o Campeonato Italiano, uma rodada que pode ser decisiva, antepenúltima. O Verona correndo atrás do título. E depois às 5 da tarde temos o Brasil, a seleção brasileira de futebol, na sua preparação para as eliminatórias da Copa do México em 1986. O grande clássico do futebol sul-americano, Brasil e Argentina, às 5 da tarde, ao vivo, na Rede Globo, direto de Salvador, ao vivo para todo o Brasil, menos para Salvador, é claro. Ayrton, Alboreto e Prost, a briga continua. Prost agora ficou um pouquinho mais longe. Aí o De Cesaris.
a sua entrevista, o De Césares explicando a sua batida e o seu abandono. Alboreto partiu definitivamente para cima do Ayrton. Como ele retardou a freada, o Ayrton fez na boa, saiu mais forte na variante. O Alboreto forçou muito, foi frear lá dentro, comprometeu a curva. Aí mais uma vez você vê os 8 primeiros. De Senna, que é o primeiro, a Mansell, o número 5, que é o 8º colocado. Prost se aproxima de novo. Eles vêm no mesmo ritmo, os 3 primeiros. Uma bonita corrida. E o Lauda que vem chegando. 4ª posição para o Lauda, ele já começa a aparecer no vídeo. Piquet está em 11º. Vai chegando em cima do Chiver para brigar pela 10ª posição. Piquet que já deu uma parada no box. Ele estava em 6º lugar. Está 3 segundos atrás do Ed Sheeran. Depois está. Prost tentou de novo, mas deixou a preferência da sequência da curva para o Alboreto. O problema é esse. O Alboreto, a primeira curva, ele deixa a parte de dentro para o Prost. É a terceira vez que ele tenta ali. O Prost vê aquela brecha, coloca o carro. Só que a curva seguinte é tomada para a esquerda e aí o Alboreto fica por dentro. O Prost vai ao lado dele e não consegue ultrapassar. É uma boa manobra do Alboreto, até agora tem dado certo. Se bem que você vai perceber que na saída de toda essa sequência que o Galvão descreveu, a Ferrari sai mais fraca. E foi quando ele acabou colocando o Prost para fora. Aí o Prost realmente resolveu partir para cima dele. Nelson Piquet chega a 10º lugar. Ultrapassa o Chico, ele vai à 10ª posição, Nelson Piquet. Prost vai que vai. Agora ele resolve. E resolveu de uma vez só. Saiu forte da curva. Prost fez uma aproximação melhor, saiu mais forte que o Alboreto, botou gás e saiu à frente. A repetição porque Prost conseguiu uma belíssima ultrapassagem por fora. Veja a placa dos 300, placa dos 200, vem a hora da freada e o Prost estava acelerando. E conseguiu a ultrapassagem em cima do Alboreto, passe e abre. Passe e abre. Abre, Lauda também, passa, o Alboreto vai ficando. O líder do Mundial vai parando na pista. Ayrton em primeira, Prost em segundo. Lauda em terceiro, Alboreto ficou. Alboreto ficou ali quando ele foi ultrapassado. Naquela aceleração se apresentou o problema. Na saída da curva, o Prost passou muito fácil. Depois o Lauda veio e foi embora. Assume a 2ª posição, portanto, o Prost. Aí você vê o francês Alain Prost. Nelson Piquet, o 9º. Aí está o 2º colocado. 23 voltas foram completadas. No carro de Lafitte. Na repetição da TV italiana você vê o fogo no carro de Lafitte. Ele vai abandonando seu carro para o trabalho dos bombeiros. E aí você vê de novo Ayrton Senna. E o Alboreto sendo ultrapassado por todo mundo. O Aliô consegue a ultrapassagem. Vai realmente se arrastando na pista. O Alboreto vai se encaminhar para o box. Exatamente aquele é o ponto de entrada no box. E aí está o Alboreto. Para desespero do torcedor italiano, vai chegando ao box Michele Alboreto. Sinaliza. Aí o tempo de utilização da equipe. Problema no motor, evidentemente. Ao levantar a carenagem vai ser difícil para o Alboreto. De qualquer forma, eles deveriam já estar trocando os pneus. Agora que realmente começa a manobra de troca de pneus.
para não perder tempo. Se ele puder voltar, pelo menos volta de pneu novo. E como o Alboreto está parado, o Rosberg e o Mansell não estão bem, o Piquet vai subindo. Vai chegando à 6ª posição, Nelson Piquet. Vai chegar na briga também o Piquet com Ayrton Senna em primeiro. Vejam, Senna, Prost, Lauda, De Angelis e Johansson e Nelson Piquet numa recuperação excepcional, já ocupando a 6ª posição. Aí Ayrton Senna que vai completar mais uma volta da liderança, ele que é líder desde a largada deste grande prêmio de San Marino de Fórmula 1. Aí a passagem de Ayrton Senna, a Amazônia de Jacques Cousteau, pinta nesta quinta na tela da Globo. Fórmula 1 85, oferecimento Esso Brasileira, Tênis Daytona, Colinos e Top Plus. Aí você vê Ayrton completando a parte de subida. E o Alboreto, pneus novos à frente. Repara ali por aquela trilha branca. Só que a troca de pneus não resolveu, não. Aí o Alboreto continua se arrastando lentamente na pista, Michele Alboreto. Ele que vinha num brilhante segundo lugar, ultrapassou De Angelis, resistiu à pressão de Prost, ameaçou Ayrton Senna. A volta mais rápida, volta número 25, a última, anterior a esta de Nick Lauda, 1:32:19. Passa a ser o novo recordista do circuito austríaco, tricampeão do mundo, Nick Lauda. Vejam que o Ayrton vai segurando essa liderança e não fez nenhuma vez a volta mais rápida. Aí vem ele para completar mais uma volta. Rompe pela reta na volta de número 26. Nick Lauda passou lento na reta. Teve problemas Nick Lauda, veja que ele não aparece. Muitos problemas com os primeiros colocados. Isso é bom para Nelson Piquet, que pode ganhar mais uma posição, ele está em 6º. O Lauda passou muito lento na reta. Quando ele completou a curva de acesso, a reta do box passou lento Nick Lauda. Ayrton em primeiro, Prost em segundo, e agora o Prost vai tentar a aproximação definitiva em cima do Ayrton Senna. O Alboreto deu aquela parada com problemas na ignição. Voltou, mas não resolveu. E o Prost vai para cima realmente de Ayrton. Ainda vai sustentando a primeira posição o brasileiro Ayrton Senna. Magnum, 4º ano da série, pinta nesta terça nobre na tela. Aí nós estamos de volta à imagem, trazendo Ayrton Senna e Prost. Volta a ser de Alain Prost a volta mais rápida de número 26, 1:31:92. Então na volta de número 28, os líderes Ayrton Senna e Alain Prost. Lauda ainda sustentando a terceira posição, com De Angelis em 4º, Johansson em 5º e Nelson Piquet em 6º. Sai bem do tráfego Ayrton Senna, vem mais próximo Prost. Praticamente agora não há mais diferença entre Ayrton e Prost. Aí a posição dos carros na pista. O 12 do Ayrton, o 2 do Prost, o Lauda, o De Angelis mais próximo e o Johansson, não aparecendo o carro de Piquet, que é o 6º colocado. Estamos nos aproximando da metade da prova. Com
45 minutos, vamos nos aproximando da metade da prova. Vai percorrendo a 28ª volta, Ayrton Senna trazendo com ele Prost. São 60 voltas no Grande Prêmio de San Marino no circuito de Imola. Não é nada cômoda a posição do Ayrton Senna com o Prost logo atrás. Dá toda a pinta de que vai tentar o Prost. Foi pra cima, vamos ver qual será a reação do Ayrton. Se ele se sentir muito pressionado, se ele deixa a ultrapassagem do Prost para ter uma pista mais sossegada à sua frente. Ou se ele vai batalhar aí de todas as formas para evitar a ultrapassagem. E o Prost definitivamente chegou. Veja como ele vem. Contorno da Rivazza. Vão para os S's de entrada da reta do box. Primeira direita. Agora a esquerda. Completando a esquerda e outra vez a direita. Entra muito próximo o Prost. Ayrton saiu mais forte. Mas aí nesse ponto fala mais alto o motor Porsche da McLaren. E aí na Tamburello. Na sequência para Villeneuve, que o Prost vai para cima. Colou. Ayrton, como acontecia com o Alboreto, ficou com a preferência na tomada à esquerda. Ficou por dentro. Prost outra vez tentou no lugar errado. Mas vai ser difícil para Ayrton segurar. Vamos para o mergulho. A variante da água mineral. Aí seguindo forte. Uma nova subida. Depois desta curva à esquerda vem a variante baixa, que eles passam praticamente reto. Em linha reta aí nesse ponto. Mais uma vez se encaminhando para a Rivazza. Curva longa, tomada à esquerda. Mais próximo que na volta anterior para os S's de entrada de reta de box, o Prost em cima do Ayrton. O Prost foi lá na zebra, o Ayrton não. Aí na Piratella, curva de altíssima, pé no fundo. Agora o Prost foi para cima. O Ayrton voltou a ficar à esquerda e repete essa história. Você viu o carro do Manfred Wilkenlock? O Ram do Manfred Wilkenlock, abandonado já. Já está fora da prova também. Carro número 9. Dá para perceber facilmente que o ritmo do Ayrton e do Prost aumentou bastante. E de forma que eles se distanciaram muito do Niki Lauda. Agora o Niki Lauda já está 12 segundos atrás, enquanto os dois ali estão virando muito próximos do recorde, que é do Prost ainda, mas estão virando em 1:32, tentando essa briga. O Ayrton para manter a posição, o Prost para ganhar a primeira posição. E o Lauda está ficando para trás. Chegamos à metade da prova. 30 voltas foram completadas. Eles estão na volta de número 31, a liderança ainda de Ayrton Senna. Águia de Fogo pinta no próximo domingo, 5:30 da tarde, na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Tênis Daytona. Colinos. Top Plus. E Esso Brasileira. Você viu que ficou difícil pro Ayrton? Porque ele pegou o tráfego do Ghinzani nos S's. Só pôde ultrapassar depois de entrar novamente na reta. Vem o Prost. Olha aí. Ayrton repete. E aí que o Prost tenta por fora. E o Ayrton traz outra vez por dentro. Essa o Prost nem tentou. Preferiu acompanhar para tentar pegar o vácuo aí na subida. Teoricamente aí é que o motor Porsche deve render mais, na subida. Aí no mergulho o Ayrton já vai no embalo.
Prost tentou de novo. Ayrton tomou-lhe a frente. Balançou Ayrton, a pressão é grande. Toda a experiência e habilidade do Prost. Mas Ayrton vai segurando de forma brilhante ali a primeira posição. Vai deixando claro ao Prost que se ele quiser passar vai ter que arriscar muito. 32ª volta. Senna em primeiro numa linda luta com Prost em segundo. Lauda em terceiro, De Angelis em quarto. Johansson em quinto, Nelson Piquet em sexto. Tome tráfego de novo, outra vez Martin Brundle. E outra vez ele pegou o tráfego aí, na entrada da reta. Tirou e passou. Prost veio atrás. Vem muito próximo o Prost. Botou por dentro de novo. Ayrton vai tentar manter a esquerda, o Prost vai fechar. Ayrton segurou. Prost deve ter saído mais rápido desta curva. Fez um traçado melhor. Procurou de um lado e de outro. É uma pressão absurda do Prost em cima do Ayrton. Ayrton de maneira alguma quer perder esta ponta. Olha o Prost como retardou a freada na água mineral. Duas voltas completadas num total de 60 numa linda corrida de Fórmula 1. Com brigas bonitas nas primeiras posições. De Alboreto com De Angelis, de Prost com Alboreto. Depois de Alboreto com Ayrton e agora, mais bonita de todas elas, de Ayrton Senna e Alain Prost valendo a primeira posição. E vem tráfego outra vez aí. Aí para completar mais uma volta, Ayrton Senna. Patrick também. Quem está à frente. E o também é o 10º colocado. A partir daí só os 9 primeiros vão ficar na mesma volta. O Prost está desesperado. Nenhum dos dois conseguiu ultrapassagem antes da tosa. Essa curva fechada à esquerda. Ayrton pegou o vácuo, passou e o Prost ficou para trás. E o Prost tem que dar um refresco aí também, que ele andando colado, ele perde muito o ar frontal, ele perde muito a refrigeração do carro, tem que ficar de olho ali, que a temperatura começa a subir. E o Prost tem dificuldades agora para ultrapassar o Também. O Também abriu para ele ali, que a posição era difícil. Já retardou um bocado o Prost. Agora acontece que o Prost tem um motor Porsche ali, que daqui a pouquinho ele já está encostado no Ayrton de novo. Dá um bocado mais de pressão no turbo e vai embora. Ayrton agora pode respirar um pouco. Sexta Super. Armação ilimitada. Pinta dia 17 de maio na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Colinos. Top Plus. Esso Brasileira. E Tênis Daytona. Você vê Prost de novo na reta. Repare a diferença do Ayrton para ele. Naquela volta que o Senna se deu melhor em cima do Também, na ultrapassagem em cima do Também, o Senna fez 1,32 e o Prost virou 1,34. Foi onde ele ganhou esses 2 segundos, que deu um refresco, pelo menos por algumas voltas. Você viu a volta mais rápida? Continuam os mesmos 6 primeiros nas 6 primeiras posições. Ayrton Senna do Brasil, Alain Prost da França, Nick Lauda da Áustria, Hélio De Angelis da Itália, Stefan Johansson e Nelson Piquet.
Alboreto volta ao box. Ele estava em 13º lugar. Você se lembra, estava em segundo quando parou. Voltou à pista, ficou com 4 voltas de atraso e volta a parar no box. Apenas os 9 primeiros estão na volta do líder. Vai para completar 35 voltas o brasileiro Ayrton Senna da Lotus de número 12. E o próximo vai tentando chegar de novo. Aí completando 35 voltas. Ayrton Senna, e você vai vendo definitivamente abandonando a prova Michele Alboreto. 25 voltas para o final. Nós temos 55 minutos de prova. Depois das emoções da Fórmula 1, as emoções do Campeonato Italiano de Futebol. Antepenúltima rodada, o Verona correndo atrás do título, Torino brigando por suas últimas chances. E às 5 da tarde, direto de Salvador, ao vivo para todo o Brasil, menos Salvador, é claro, Brasil e Argentina. Seleção brasileira de futebol e a sua preparação para as eliminatórias da Copa do México em 86. Eles estão na 36ª volta. Eu dizia que o Lauda, algumas voltas atrás, passou muito lento, demonstrava problemas, e o Hélio De Angelis agora ultrapassa o Nick Lauda. Passa a ser o 3º colocado. Então nós temos uma Lotus, uma McLaren, outra Lotus, outra McLaren. Senna, Prost, De Angelis e Lauda nas primeiras posições. E aí o Alboreto vai explicar o porquê do seu abandono. O Alboreto disse que o grande problema que ele teve foi escapamento. A primeira entrada dele no box foi para trocar o escapamento, depois teve problema de novo e aí foi obrigado a desistir. Ele tendo esse problema de escapamento, realmente provoca um superaquecimento no motor e aí não dá para ele continuar. Ele tentou, mas você viu que ele voltou à pista virando muito mal e aí teve que parar de uma vez. Aí você vai vendo Ayrton em primeiro, Prost em segundo. A Amazônia de Jacques Cousteau pinta nesta quinta na tela da Globo. Aí nós estamos de volta ao vivo. Imola, Itália. 37ª volta. A liderança de Ayrton Senna. Você vai vendo o Hélio De Angelis, que ocupa a 3ª posição. Aí está ele. É o piloto italiano melhor colocado neste grande prêmio de San Marino, mas que é disputado no circuito da Itália. O Ayrton volta a virar muito bem, fez essa volta em 1:31:9. Até agora, só o Alain Prost e o Stefan Johansson tinham conseguido virar em 1:31. O recorde da corrida ainda é de Prost com 31:6. O Ayrton virou 31:9 nessa e o Prost 32:4. Por isso, uma certa tranquilidade de Ayrton, pelo menos nesse momento da corrida. E aí o Lauda já se vê em dificuldades com o Johansson. E o Johansson nesse momento passando o Lauda. Para ocupar a 4ª posição, Stefan Johansson. O Lauda vem muito mal. Vem muito devagar. O Piquet é o 6º colocado, mas está muito longe. 48 segundos atrás. Teve aí o Johansson, que já ultrapassou o Nick Lauda. Johansson passa a ser o 4º. Portanto, temos Senna, Prost, De Angelis, Johansson, Lauda e Piquet em 6º. Nós vamos acompanhar o ritmo de Lauda e de Piquet para sentir se há uma possibilidade de o Piquet ganhar mais uma posição. Aí você vê Stefan Johansson, a única Ferrari que resta na pista. A Ferrari de número 28. Golpe forte de braço dele, trazendo a direção à esquerda. Depois consertando para a direita. Aí está o Johansson. Stefan Johansson é um piloto de 28 anos. Ele é sueco, mas mora em Londres, na Inglaterra. Ele já fez 10 corridas de Fórmula 1 e faz a sua 2ª corrida na Ferrari. O Johansson, sem dúvida nenhuma, é um piloto bastante forte.
É um piloto que já teve uma passagem pela Spirit Honda, depois pela Toleman, provou alguma coisa e tem agora a sua grande chance na Ferrari. É um piloto forte, mas a minha opinião é o seguinte, na verdade a Ferrari se enganou de Stefan. Porque se ela pega o Stefan Bellof, ficaria muito pior para nós todos aí torcendo por Senna, Piquet e qualquer que fosse outro. Porque o Bellof é sem dúvida um dos melhores, um dos maiores talentos que já apareceu na Fórmula 1. 39ª volta, num total de 60. Aí você vai vendo o Hélio De Angelis, que é o terceiro colocado. O De Angelis está 13 segundos atrás de Prost. E o Senna vai abrindo. Ele consegue chegar a 3 segundos agora de vantagem em relação ao Prost. Também ele virou 3 voltas seguidas em 31. 31,9, 31,8, 31,6 e o Prost está ali por 32,5, 32,4. Ele pegou 3 voltas sem a pressão do Prost. Quando você tem que buscar a tomada correta, o tangenciamento certo, frear no ponto exato, mas tem que fechar a porta, tem que mudar a trajetória para evitar a ultrapassagem. Pegou a pista limpa, baixou a bota e veio o tempo. Ainda aí a imagem do De Angelis. Ayrton e Prost passaram neste momento, completando mais uma volta. A volta de número 39, entrando pela volta de número 40. Sendo finalizado a placa de Michele Alboreto. O Rosberg é que vai caindo muito também. Já está 19 segundos atrás do Prost. Prost passa a fazer uma corrida a 15 voltas do final, uma corrida para administrar sua liderança. Ele tem todas essas informações. Sabe que quem poderia apertá-lo seria o seu companheiro de equipe, Keck Rosberg. Vai bichando o carro de Keck Rosberg. Ele vai tendo que tirar o pé. Olha aí a diferença. 2.014. Mas dá para sentir bem no visual. Aí se mantendo ali a diferença. Aí o carro do Palmer. Já teve por ali várias vezes, né? Até na largada. Teve que largar depois. Piquet e Alboreto. Aí, Reginaldo, poderia-se até determinar a diferença de um piloto. Porque o Prost continua no ritmo. O Rosberg perdendo sempre a vantagem. Agora já está 21 segundos atrás. Mas no ouvido, se é que o ouvido vale alguma coisa, eles passam com o mesmo barulho. Um barulho limpinho e redondo na reta. O que seria isso? É que o Prost é tão mais piloto assim, que está com sobra de combustível e o Keck já está cheio de problema? Bom, que ele é mais piloto, eu acho que é. Agora, pode não ser esse problema também, pode ser um outro problema, freio, pneu muito pouco provável, porque os dois estão de pneus novos. Mas pode ser um outro problema do carro, dirigibilidade prejudicada. É o mesmo que acontece com o Piquet. Você vê que o Alboreto se aproxima muito nas curvas, onde o Piquet está fazendo mais ou menos, as curvas estão saindo para ele mais ou menos quadradas. Eu acho por isso que indica a possibilidade de falta de freio. Na reta o Piquet abre. Quer dizer que o Alboreto não está conseguindo chegar. O que poderia ser com o Piquet também, no mesmo caso com a McLaren, é a sua pergunta. Preocupação com o consumo? Improvável, porque o Honda, todo mundo sabe que é, no momento, o motor mais econômico. Foram feitos os testes necessários de consumo aí e, teoricamente, ele não deveria ter problema, assim como também o motor Porsche. E pneu, ele está de pneu novo. Quer dizer, tudo indica que é realmente freio, que é, você mesmo disse, a coisa mais solicitada nessa pista. Agora, uma coisa é certa. O problema é sério. O Piquet vai sustentando ali a diferença para o Alboreto e vai se aproximando do Rosberg. Ele agora está a 14 segundos, ele estava a 21 segundos do Keck Rosberg. E o Rosberg, que estava a 9 segundos do Prost, está a 23. Rosberg vai caindo cada vez mais. Aí você vai vendo o Arnoux, quinto colocado na prova, final para ele. René Arnoux. E o Lafitte também já foi, logo no início da competição. Temos agora Prost, Rosberg, Piquet, Alboreto, Patrese
vai assumir a 5ª posição com Johansson em 6º. Homberger em 7º, Butsen em 8º, Max Sucher em 9º e Martin Brundle na 10ª posição. Os 10 primeiros colocados, depois de 47 voltas, num total de 60 voltas neste grande prêmio. E o Jonathan Palmer quer mais. Está na pista. Olha aí o Palmer, que nós dizíamos, já esteve várias vezes no box, está de novo na pista. Na hora errada, atrapalhando o Nelson Piquet. Piquet procura de um lado para o outro e não acha. Perde tempo ali na ultrapassagem. Aí que demonstra que o problema do Piquet realmente pode ser freio. Porque para forçar uma ultrapassagem ali, tem que deixar para frear um pouquinho depois, tem que ter um pouco mais de mão de obra. E eles não conseguem ultrapassar, e o Alboreto chega. Só quem tem vida mansa, por enquanto, é o Prost. Vai disparado na ponta. E já completou 48 voltas. E você vê aí exatamente o Alain Prost. Vem pela volta de número 49. Vai se aproximando do final da prova. Bem firme na liderança, Prost. Vai cada vez mais aumentando a diferença para Rosberg. Piquet e Alboreto tentam se aproximar mais de Keck Rosberg para tentar no final da competição uma briga pela 2ª posição. Pode dar uma briga boa no final. Vai passar Prost para completar a volta de número 49. Vem tomando a curva direita. Vem rompendo pela reta o líder Alain Prost. Você tem aí a passagem de Prost. Nós dizíamos que na volta anterior o Rosberg estava a 23 segundos. Vamos ver agora. Enquanto você segue com a imagem do Prost. Aí a diferença cai para 20,9. Depois da volta de número 48. Depois da volta de número 49, ela é de 21,2. Aí a imagem do Prost. E o Piquet passou na reta, trazendo com ele o Alboreto. E passou com 15 segundos de desvantagem para Rosberg. Ficou tudo por ali, nessas últimas 2 voltas. Globo Maior, nesta terça nobre, Magnum, depois de Selva de Pedra. Aí nós estamos de volta. A imagem de Michele Alboreto, fazendo de tudo para levar a sua Ferrari. Pois é, agora não dá mais, né, Palmer? Não adianta mais parar no box, querer voltar, insistir. Agora é fim de papo. Mais um fora de prova. Jonathan Palmer, da Zack Speed. A TV italiana dá uma força para o seu piloto no seu carro. Michele Alboreto na Ferrari de número 27. Só que a coisa não está tão boa assim para o Alboreto não, hein? Piquet fugiu bem mais do Alboreto. Botou muito mais vantagem em cima de Michele Alboreto. Repare, você não está vendo o Piquet aí. Olha aí, cadê o Piquet? Já fez essa curva que é tomada à direita nesse ponto aí. Aí no mergulho da Villeneuve, onde está mergulhando o Alboreto. Já contornou a tosa e aí vai o Alboreto. Ele vai na subida para a variante alta. Aí Michele Alboreto, que é o 4º colocado. Prost folgado na ponta. Com Rosberg com problemas em segundo, Piquet, depois Alboreto, Patrese e Johansson. Mais uma volta para Prost. A de número 51. Vai para a volta de número 52. Vai se aproximando de mais uma vitória. Vai se aproximando da 22ª vitória, Alain Prost. Ele que começou a correr em 1980 na Argentina. Em 81 já estava ganhando no Grande Prêmio da França. E a sua
sua vitória mais recente foi o Grande Prêmio da Itália, mas no outro circuito, no circuito de Monza, em 1985. Prost, o campeão de 1985. Os 4 primeiros colocados, Prost, Rosberg, Piquet e Alboreto, já completaram a volta de número 51. Você viu a numeração ali embaixo de todos os que estão na pista. Prost, Rosberg, Piquet, Alboreto, Patrese, Johansson, Berger, Hudson, Surrer, Brundle, Kinzani, que continuam na prova. Aí você vai tendo a tocada segura, a tocada firme, o estilo de Prost. Reginaldo, é a McLaren que mostra que não está morta não, que está aí na briga feia por um tricampeonato. É a McLaren que já vinha reagindo desde o Grande Prêmio da Espanha. Já tinha feito uma boa corrida e estava aí mostrando realmente, dando os primeiros passos esse ano de uma equipe bicampeã. E está aí o Alain Prost com nesse ritmo, uma vitória praticamente assegurada, quer dizer, nesse ritmo, salvo problemas de corrida e mais, hein? Daí para frente vai pegar pistas que favorecem muito a ele e ao carro, a partir de Mônaco já. Aí você segue na imagem de Prost, o líder da prova. Ayrton largou na pole position, Piquet tomou a ponta, Ayrton largou na 12ª volta. Piquet seguiu na ponta. Quando parou, Rosberg foi líder. Quando Rosberg parou, Prost assumiu a ponta. Ele já tinha parado para a troca de pneus. E aí não mais perdeu a liderança. Foi abrindo, abrindo e abrindo sempre. Foi botando vantagem. E vai aí administrando essa liderança deste momento tranquila no Grande Prêmio de San Marino. Nas 6 primeiras posições, Prost, Rosberg, Piquet, Alboreto, Patrese, tá em quinto com a Braba, e Johansson na 6ª posição com a outra Ferrari. Mas Patrese e Johansson já têm uma volta de retardo. Apenas os 4 primeiros na mesma volta. Prost, Rosberg, Piquet e Alboreto. Aí você vê Nelson Piquet. Ele já abriu mais de 5 segundos em relação a Michele Alboreto. Prost completou a volta do número 53. Você vai vendo a imagem de Nelson Piquet, que é o 3º colocado. Vai na batalha o Piquet. Nitidamente, sem ter um carro no ponto ideal, vai na batalha para tentar garantir um lugar no pódio. Para tentar garantir 4 pontos muito importantes neste início de campeonato. Vejam só, se a corrida terminasse assim, o Ayrton continuaria na liderança com 15 pontos e Piquet e Prost teriam 13. Aí a placa. Para Michele, a diferença que ele tem, a desvantagem que ele tem em relação a Piquet, e mostrava também a placa, o que ele tem de vantagem para Patrese e para Johansson, que vem em 5º e 6º lugares. Você vê que Piquet passou, e a televisão italiana fica esperando quem? Esse aí, Michele Alboreto. O Alboreto esteve a 2 segundos do Piquet. E agora vai a 6 segundos e meio do 3º colocado, o brasileiro Nelson Piquet. Globo Maior. Amanhã estreia Sim a Moça, a nova novela das 6. Fórmula 1 86. Oferecimento Esso e seus revendedores. Jeans US Top. Golden Cross. E Banco Nacional. Aí, Reginaldo, estamos a 6 voltas do final da prova. Depois daquela chegada maluca, emocionante do Grande Prêmio da Espanha, os carros vão chegando espalhados. Você vê aí a iluminação. 1 do Prost, 2 do Rosberg, 6 do Piquet, 27 do Alboreto, 7 do Patrese, 28 do Johansson. Nas 6 primeiras posições. Aí, eles vão chegando espalhados. É, bem diferente da última corrida, aquele final emocionante do final das últimas voltas do Grande Prêmio da Espanha. Agora acontece que faltando ainda 6 voltas, não se sabe o que pode acontecer. Vamos lembrar também o Grande Prêmio de San Marino aí nessa pista em 85.
Aquilo sim é que foi um final surpreendente. E pode acontecer de novo. Vários carros foram parando. Ayrton Senna, Stefano Johansson. Por falar em Johansson, só a briga dele aí, ó. O Berger põe pressão em cima do Johansson. O Johansson é o 6º colocado. O Berger é o 7º. Depois retardatário. O Brundle e o Ghinzani, que já ficou para trás. Agora o Berger tenta a ultrapassagem em cima do Brundle. Não deu, errou. Jogou na frente do Johansson, que teve que tirar para não bater. O Berger errou quando recolheu, jogou na frente do Johansson. Ele conseguiu a ultrapassagem lá atrás, mas depois cometeu um erro ali ao tentar ultrapassar o Brundle. Quase se complica e complicou a vida do Johansson. Força demais o Berger em cima do Brundle. Faz a ultrapassagem e traz com ele Johansson. É a briga que existe no momento. Pela 6ª posição. Agora o Berger é o 6º e o Stefano Johansson é o 7º. Agora que ele saiu do sufoco da ultrapassagem, consegue abrir em relação ao Stefano Johansson. Prost, Rosberg, Piquet. Aí você tem a classificação depois das 45 voltas. Eles estão na volta de número 46. Senna tem 8 segundos, ponto 51 de vantagem para Prost. E o Piquet, você viu, já perdeu a 6ª posição para o Thierry Boutsen. Embora o Lauda esteja andando muito mais lentamente agora, virando em 1,38, 1,39, o que pode significar algum problema na sua McLaren. O Lauda está à frente do Boutsen e do Piquet agora. E o Lauda vai com muito cuidado, porque ele quer pontuar. Ele dizia essa semana, está na hora de eu começar a somar pontos. Senão no início já sai da briga. Porque ele abandonou as 2 primeiras provas. Ele que foi o campeão mundial em 1984. Aliás, tricampeão do mundo. 75, 77 e 84. Johansson deu ali um refresco, mas já volta a mergulhar em cima do De Angelis. Vamos para a volta de número 47. Volta a ficar difícil a posição de Hélio De Angelis. Classificação até o 11º é Senna, o 2º é Prost, o 3º De Angelis, o 4º Johansson, você vê a briga aí. O 5º é Lauda, o 6º é Boutsen, o 7º é Piquet, o 8º é Nigel Mansell, o 9º é Eric Schiever, o 10º Patrick Tambay. O 11º é Martin Brundle, o 12º Derek Warwick, que já parou. 12º Derek Warwick. Daí pra lá, mais nada, 12 apenas na prova. Aí ultrapassagem em cima do Brundle, de De Angelis e de Johansson. Eles vão completando a volta de número 47. Total de 60 neste grande prêmio de San Marino. O Tempo e o Vento, 8º capítulo, pinta amanhã na tela. Mais uma vez ao vivo. Volta de número 48. A TV italiana acompanhando em cima a briga pela 3ª posição entre Hélio De Angelis e Stefano Johansson. E nós vamos acompanhando no tempo a parada do Senna com o Prost. Você vê o De Angelis continua segurando. Você se lembra em Portugal, na chuva, como o De Angelis, com o pneu perdendo pressão, em piores condições, portanto, segurou o Prost durante tantas e tantas voltas, mostrando aí toda a sua habilidade. Porque o Johansson se aproximou muito rapidamente e o De Angelis mostra também aí como segurar uma posição. Você vê o Piquet ali, está colado no Boutsen, está brigando de novo pela 6ª posição.
E os dois estão se aproximando do Niki Lauda. A diferença já cai para 47. Se o Piquet conseguir superar o Boutsen, ele ainda tem chance de alcançar o Lauda antes do final da corrida e lutar por um quinto lugar. Você falou agora há pouco do Hélio de Angelis, e sem dúvida nenhuma o de Angelis é um piloto que já vinha muito rápido ano passado e é muito rápido esse ano. Uma atuação extraordinária no Grande Prêmio de Portugal e Estoril. E agora, de novo, repetindo essa atuação. Se bem que aquela história de que ele andou 40 voltas com o pneu perdendo pressão em Portugal, ninguém acredita muito. É mais provável que aquilo tenha acontecido nas últimas 20 dessas 40 voltas, mas não nas 40, porque segurar o Prost com o pneu perdendo pressão realmente é muito difícil. Aí você vê Boutsen, Piquet, De Angelis e Johansson. E cai bastante a diferença do Senna para o Prost. Esteve em 8 segundos e meio, caiu para 8 e agora cai para 7,2. Vamos marcar na próxima passagem enquanto você vê aí a briga dos 4. Baixa dos 7 a diferença de Ayrton para Prost. Tudo bem. Ele é que fez 2 voltas em 1,33 e qualquer coisa, já voltou a virar 32,8 e o Alain Prost virou em 32,9. É normal, algum problema de tráfego apenas. Nelson Piquet consegue a ultrapassagem, assume, portanto, a 6ª posição. Johansson forçou em cima do De Angelis. De Angelis ficou engarrafado ali pelo Boutsen. Tocaram roda. Vai Johansson, vai De Angelis. A posição de vantagem para Johansson, que finalmente consegue recuperar a posição. Consegue ocupar a 3ª posição, Stefan Johansson. Piquet conseguiu também a ultrapassagem, passa a ser o 6º. Aproveitou muito bem, repare. Porque ele colocou por fora. O De Angelis tinha preferência, você tem a repetição, mas ele ficou atrapalhado ali com o Boutsen. Aí o Johansson deu um chega pra lá no De Angelis e saiu. E a torcida vibrou aí pela ultrapassagem da Ferrari. Mas a manobra não foi assim muito limpa do Johansson, não. Ele viu ali o De Angelis do lado e realmente o De Angelis é que evitou o choque. Aí você vê o Johansson. O Piquet conseguiu com tudo isso fugir um pouco do Boutsen. E olha como ele se aproximou do Lauda. Essa volta do Piquet foi 1,33,4 e Lauda virou em 1,41. O Lauda tem algum problema mais grave. Volta de número 51. Um total de 60. Vai prometendo um final emocionante. Este Grande Prêmio de San Marino. Senna e Prost voltam a virar no mesmo tempo. O Senna agora foi um segundo mais rápido na volta de número 50. Isso é para tranquilizar o torcedor brasileiro, porque o Senna foi um segundo mais rápido que o Prost. E o Piquet fez agora 1,32,03, a sua melhor volta na corrida. Vamos ver a volta do Niki Lauda. Esperando a passagem do Lauda para ver se realmente o Piquet tem chance de se aproximar do Lauda e lutar pela 5ª posição. Estamos na volta de número 51. 50 voltas foram completadas, menos de 10, portanto, para o final. O Tempo e o Vento, 8º capítulo, pinta amanhã na tela da Globo. Fórmula 1 85, oferecimento Tênis Daytona, Colinos, Top Plus e Esso Brasileira. Você vê a imagem de Ayrton Senna que vem para completar mais uma volta, a volta de número 51. Vai passar à frente da reta dos boxes Ayrton Senna. Passou Ayrton. Vamos marcar desta volta a diferença de Ayrton para Alain Prost, que vem na 2ª posição. Vai passar o Prost. Passou o Prost. Subiu de novo de 7 segundos. Vai para 7 segundos e meio. 7,64 a vantagem de Ayrton Senna para Prost. Aí vai Ayrton. E vem aí também Piquet, agora virou 1,31,4, a sua melhor volta na corrida, inclusive próxima do recorde da pista. Enquanto isso o Niki Lauda está virando em 38, a diferença já cai para 22 segundos. Vem tirando 7 por volta o Nelson Piquet em relação ao Niki Lauda. Piquet é o 6º colocado, Lauda é o 5º. Ayrton segue firme na ponta desde a largada. Volta de número 52 num total de 60, você vai vendo e curtindo a imagem de Ayrton Senna.
Prost, que é o líder do campeonato com 12 pontos, abandonou a prova. Ayrton e Prost vem na segunda posição com 9. Ayrton é o líder da prova e Prost é o segundo. Ele vem para completar a volta de número 52. Vem trazendo sua Lotus. A diferença na outra volta de 7,65. Vamos ver nesta volta. A passagem de Ayrton, que vai completar a volta de número 52. Ele vai tomar a direita e vai entrar pela reta dos boxes. Passou Ayrton. Prost vem se aproximando. Ayrton já vai se encaminhando para a Piratella. Vai passar o Prost. Passou o Prost, passou com 8,79. Aumentou mais 1 segundo, ponto 2. Ayrton Senna nesta última volta. E o Piquet ganhou mais 8 segundos. Está a 16 do Nick Lauda. 52 voltas completadas, menos de 8 para o final. Aí o Lauda vai devagarinho, devagarinho, devagarinho na quinta posição. O Ayrton passou e o Lauda já ficou lá para trás. A Amazônia de Jacques Cousteau pinta nesta quinta na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Esso Brasileira. Tênis Daytona. Colinos e Top Plus. Aí nós estamos na volta de número 53. Você vai vendo o Nick Lauda. Vamos ver outra vez a diferença de Ayrton para a Prost. Era de 8,79 na volta anterior. Ayrton vem se aproximando para completar a volta de número 53. Vai tomar a direita de novo. Entrou na reta. Vai passar Ayrton Senna. Passou Ayrton. O cronômetro foi acionado. Ficamos aguardando a passagem de Prost. E você vai vendo Ayrton. O Prost vai pintando na reta. Vem bem mais atrás. Vem bem mais devagar. 11 segundos, 0,5 a vantagem de Ayrton para Prost. Volta de número 54 para o líder o brasileiro Ayrton Senna. Você vai vendo Piquet e Johansson. Aí Nelson Piquet, que já consegue a quinta posição. Ele ultrapassou o Nick Lauda. Você vê o Piquet, o Johansson e lá atrás o Lauda. Portanto, temos Senna em primeiro e Nelson Piquet na quinta posição. Você vê Piquet e vê Johansson. A vibração do torcedor da Ferrari também. O Prost vem perdendo terreno, perdendo terreno. E o Johansson já é o segundo colocado. Você vê como ele está à frente do Prost. Aí você vê Piquet, Johansson e Prost. 54 voltas foram completadas. Restando a esta altura menos de 6. Ayrton segue na ponta com 11 segundos de vantagem em relação. Agora Stefan Johansson, que é o segundo. Prost é o terceiro depois de Angelis. E o Piquet vai parando. Vai diminuindo o Nelson Piquet. Você viu como o Johansson saiu dele, saiu também o Prost. E o Piquet ficou ali atrás. Vai lento, lento essa altura Piquet. A diferença 10,316, 10 segundos, 316 milésimos. De Ayrton Senna em primeiro para Stefan Johansson na segunda posição. Prost passou a ocupar a terceira com De Angelis em quarto. Nelson Piquet tinha a quinta posição, mas vai lento. Ele ainda está à frente do Lauda.
Lauda, que é o 6º colocado. Está na volta de número 55, Ayrton. A diferença passa a ser agora dele para o Johansson. O Ayrton cruzou neste momento, completando mais uma volta. Vamos checar a diferença para Johansson, que você vê aí no tráfego de Piercarlo Ghinzani da sua Zela. Johansson passa 9,21 atrás do Ayrton, vem baixando a diferença. Vem baixando também o número de voltas para o final da prova. 55 já foram completadas. O Johansson, nesse momento da prova, é o piloto de ritmo mais forte, virando 1,31,6, tentando uma chance em cima desse primeiro lugar do Ayrton Senna. Agora o Piquet, aquele susto que deu na gente também pode ser só um susto. Ele apenas permitiu a ultrapassagem do Johansson e do Prost, que eram pilotos que estavam com uma volta a mais. Mas ele vem no seu ritmo normal ainda na 5ª posição. Menos de 5 voltas para o final, no final emocionante. Aí você tem Senna, Johansson, Prost, De Angelis, Piquet e Thierry Boutsen, que já ultrapassou o Lauda. Apenas os 4 primeiros estão na mesma volta do líder. 9,1 a vantagem de Senna para Johansson, 10,5 para Prost, 14,9 para De Angelis. Vamos ver na próxima passagem a diferença. Aí você vê Ayrton Senna firme na ponta. Ele vai contornando mais uma curva, vai trazendo sua Lotus. Vai para a segunda perna da Rivazza. Vai seguindo Ayrton. A esta altura, nós temos 12 carros na pista, dos 26 que largaram. Ayrton passa completando mais uma volta. Vamos ver agora a diferença para Johansson. Diminuiu bastante, foi para 7,21. A diferença de Ayrton Senna para Johansson. O carro do Ayrton veio balançando ali. Também o Johansson bateu o novo recorde da pista, 1,31,01. Faltam menos de 4 voltas para o final. O Ayrton rodou em 33, rodou bem mais lento que nas voltas anteriores. O Johansson rodou em 31. Foram 2 segundos nesta última volta. Nessa altura, ninguém sabe o que pode estar se passando na cabeça do Ayrton. Se ele poupa o carro de forma consciente, se ele tem algum problema, ele vai obedecendo a sinalização do box. Vai para mais uma ultrapassagem. Consegue a ultrapassagem em cima do retardatário, que é Patrick, também Ayrton Senna. Ele vai tentar a aproximação para completar a volta de número 57. Aí serão 3 voltas para o final. Vai Ayrton. O Johansson tentando se aproximar de forma desesperada, batendo recorde em cima de recorde. E aí o Ayrton ficou lento na pista. Foi parando o Ayrton. O Johansson vem chegando, vai ultrapassar. Pode ser até problema de gasolina. O De Angelis teve problema de gasolina na última corrida. E Johansson passa por Ayrton. Assume a ponta para a festa total da Ferrari. Para a loucura dos italianos. E o Ayrton vai abandonar. Vai lento na reta. Pode ser problema de combustível de Ayrton Senna. Liderou por 57 voltas. Ele balança o carro aqui na reta do box para tentar fazer ele pegar. E Johansson assume a ponta. Ayrton Senna, ao completar a volta de número 57, parou na reta dos boxes. Aí ele ainda tenta empurrar o carro a 3 voltas do final. Johansson é o líder. Tem tudo para conseguir sua primeira vitória na Ferrari. Ayrton dominou a corrida por 57 voltas. A diferença ia caindo muito. O carro devia vir falhando, dando falta. Faltam 2 voltas e meia para Stefan Johansson. Mas o Johansson também vai parando. Também vai parando o Johansson. Muito se falou de problema de combustível nesta prova. Vai parando o Johansson, o Prost passou. Vai para a ponta o Prost. Vai achando uma corrida, Alain Prost. Ayrton primeiro, Johansson segundo. Parou Ayrton, parou Johansson. E com isso o Piquet pode chegar. Pode chegar para a 3ª posição. Aí você vê o Prost.
A essa altura ninguém sabe o que pode acontecer nessas últimas voltas. Prost vai cruzar em primeiro, completando a volta de número 58. Aí passou Prost na primeira posição. Apagou o motor de Ayrton, depois apagou o motor de Johansson. Olha o Ayrton parado aí. Fica dentro do carro. Deve estar absolutamente desolado. O Prost também vai mais lento. 2 voltas para o final. Também vai lento o Prost. Uma corrida que teve lutas fantásticas na briga pelas posições. E vai terminando de forma absolutamente imprevista. Os líderes vão parando. Prost vai levando. A McLaren nunca teve problema de falta de combustível. Sempre teve combustível de sobra. Olha o Johansson aí. Outro que deve estar absolutamente desolado. Ayrton queria sua segunda vitória. Johansson a primeira. O Piquet tem uma volta de desvantagem em relação ao Prost. Nessa altura apenas Prost e De Angelis na mesma volta. Depois Piquet. E o Piquet para também. Para também Nelson Piquet. Menos de 2 voltas para o final. Para também Nelson Piquet. Aí vem o Prost. Para completar a volta de número 59. Dos 6 primeiros nas 2 últimas voltas. Mas o Prost passa devagarinho, devagarinho. Pararam Ayrton, Johansson e Piquet. Olha o Prost como vai lento. Um final confuso e inesperado do Grande Prêmio de San Marino no circuito de Imola. Seguramente problema de combustível para Ayrton Senna, para Johansson e para Nelson Piquet. Piquet parado ali, o Prost vai passar. Ele vai ser difícil o Prost levar. Aí vem Prost. Vem se aproximando do final. O De Angelis passa a ser o segundo. Por enquanto o Johansson é o terceiro, o Senna é o quarto, o Piquet é o quinto e o Butsen é o sexto. Porque os outros vinham com voltas atrás. Aí Prost vai lento, mas vai trazendo sua McLaren para a segunda vitória no ano, para assumir a ponta do campeonato. O motor TAG Porsche da McLaren, apesar de ser o mais forte de todos os da Fórmula 1, foi desde o início do ano passado, do campeonato passado, o primeiro em que os técnicos encontraram uma forma dele consumir menos. Realmente é o motor que mais economizava combustível. Ele não teve nunca problema de combustível, mas o Prost tem à sua frente um reloginho digital, eletrônico, que marca o quanto resta de gasolina dentro do tanque. Por isso, agora ele bem lentamente. Aí Prost recebendo a bandeirada de chegada. Alan Prost trazendo o carro devagar e recebendo a bandeirada de chegada para a sua 18ª vitória. Para a segunda vitória no campeonato. A torcida italiana vai ao resultado, porque vibrou com o Johansson, porque já tem uma grande adoração por Ayrton Senna. Os dois pararam. Parou também Piquet. Prost venceu sua 18ª corrida, segunda no campeonato, assume a ponta. De Angelis vai chegando para ser o segundo colocado aí, o diretor da prova. Hélio De Angelis, lento também, passa com a Lotus para conseguir o segundo lugar. Aí o Johansson voltando a pé. O Prost vai a 18 pontos. O Alboreto permanece com 12 e o De Angelis vai a 13. Passamos a ter o Prost como líder, o De Angelis em segundo com 13, depois Alboreto, depois Ayrton. Olha o Lauda. Vai chegando o Lauda. Vai chegando para a 5ª posição Nick Lauda, porque acabou sendo de Thierry Butsen o terceiro lugar. Ele vai empurrando o carro. Ele
Ele passou a linha de chegada empurrando o carro, Thierry Boutsen. Cruzou empurrando o carro. E pelo regulamento ele cruzou. Ele passou. Sozinho chegou empurrando o carro, Thierry Boutsen. Seríssimos problemas de combustível. Olha, o Prost cruzou e parou. Apagou. Mas para ele foi vitória. Com Prost em primeiro, depois De Angelis, depois Boutsen. Depois também Lauda e Johansson, que pode ser garantido aí no sexto lugar com Senna em sétimo. Vamos apenas à confirmação. Aí nós temos, não, a mudança, Prost, De Angelis, Boutsen, também Lauda e Mansell. O Mansell conseguiu ainda chegar à frente do Johansson e do Ayrton Senna. Portanto, os 6 primeiros, Prost, De Angelis, Thierry Boutsen, Patrick também, Niki Lauda e Nigel Mansell. E os carros vão passando e parando, todos eles. Tudo aquilo que se dizia, as subidas, as retas longas. E o próximo vai pegar uma carona aqui com o Patrick também. O também que acabou sendo o 4º colocado nesta prova, que teve Ayrton Senna na ponta por 57 voltas. Depois de brilhantemente sustentar a primeira posição, resistir uma pressão incrível do Prost, que acabou achando essa corrida. Ela foi do Senna 57 voltas, foi do Johansson 1 volta, e o Prost carregou a sua McLaren por 2 voltas para conseguir a sua 18ª vitória, a segunda nesta temporada. Confirmando, portanto, Prost, De Angelis, Thierry Boutsen, Patrick também, Niki Lauda e Nigel Mansell. O Reginaldo está preparando a classificação do campeonato depois do resultado deste incrível Grande Prêmio de San Marino. É o líder do campeonato, é o Alain Prost, 18ª vitória, de uma forma que ele não esperava de jeito nenhum, não poderia nunca esperar essa vitória. E o Hélio de Angelis, companheiro de Ayrton Senna, fica com 13 pontos na segunda colocação. Michele Alboreto vai para a terceira com 12, Ayrton Senna é o 4º com 9. Depois Patrick também com 9, René Arnoux 3, ou melhor, Thierry Boutsen 4, René Arnoux 3. Daqui a pouco nós estaremos de volta ao vivo, aqui de Imola, na Itália.